Olá pessoal, aqui é o Matheus, sou criador no Mitra e hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre como bloquear um botão utilizando Source Universal e utilizando também um cubo. O botão, pessoal, ele indiscutivelmente aí é um dos componentes mais utilizados no desenvolvimento de um projeto. A gente utiliza ele de muitas maneiras diferentes. E algumas delas a gente quer que ele se porte, que ele funcione de maneira dinâmica. Então, eu quero que ele esteja liberado por uma determinada condição, quero que ele fique bloqueado por outra determinada condição, eu quero que ele fique bloqueado por um tipo de usuário, ativo para outro tipo de usuário, enfim, quero que ele fique ativo ou desativado com base em uma condição. Ou eu quero que esse botão ele fique liberado ou que ele fique ativo somente depois de o usuário fazer alguma coisa em específico. Então a gente vai tentar lidar com essas duas maneiras aqui no vídeo, né? Então a gente vai tratar aqui esse primeiro botão, a gente vai trabalhar com ele bloqueado, ativado, com uma condição puxando do source universal, e nesse segundo aqui a gente vai utilizar um cubo, que esse cubo ele é preenchido através desse botão, esse botão ele executa essa ação de verificação. O que que essa ação faz? É uma ação bem simples. Ela olha basicamente se o meu cliente, que é a dimensão que a gente está testando aqui, ela olha se o meu cliente ele tem e-mail preenchido ou não. Então aqui o código é b igual a nulo, se sim, zero, se não, 1. Ou seja, se o meu e-mail for nulo, o meu botão não vai ficar ativo. Se o meu b, que é o meu e-mail, estiver preenchido, for diferente de nulo, eu quero que o meu botão seja ativado. Então aqui a gente está simulando como se fosse uma ideia bem básica de um fluxo ali de cadastro de clientes, né? Então, eu cadastrei as informações e eu quero que o meu botão de finalizar o cliente só fique liberado depois que ele tiver um e-mail preenchido. Então, vamos começar aqui trabalhando com esse botão. Esse botão eu quero puxar do source universal. E aí, no source universal, eu vou criar uma lógica, uma condição para que retorne 0 ou 1 para o que eu quero. Lembrando que 1 o botão vai ficar ativo e 0 o botão vai ficar desativado. Então vamos lá. Eu vou aqui no meu source universal que tem basicamente o cubo counter de cliente e os seus pais, suas dimensões pais, bloco relacionamento. Eu vou criar aqui um bloco função. Eu vou chamar ele de ativo interrogação. O que que ele vai fazer? Ele vai olhar se o meu cliente é ativo. Então, e igual a sim. Se o meu cliente for ativo, eu quero que o meu botão de salvar fique liberado. Se não, fique bloqueado. E aí aqui, como que a gente faz a referência do meu botão utilizando o source universal, é igual a referência que eu faço na label, que tem um outro vídeo explicando melhor, mais detalhado como que eu faço essa referência. Mas basicamente aqui eu vou utilizar a coluna, né? Então a letra referente é a minha coluna. No caso começa em A, então A, B, C, D, E, F, G. Então eu vou usar a coluna G. E aí aqui eu já vou colocar aquela prática que eu comentei no outro vídeo, de colocar para puxar só a primeira linha, porque a gente vai tratar com uma seleção aqui na tela. Então, clicando com o botão direito no botão, clicando com o botão direito no botão, eu vou nas configurações e nas configurações de novo. Aí aqui está a minha ação, que eu falei que vai popular o cubo que verifica o e-mail. E aí aqui eu tenho essa opção, referência para desabilitar, está desativado. Então vamos ativar esse cara aqui. Na hora que a gente ativar, opa, ele já bloqueou. E aí aqui a gente tem as duas opções que eu comentei. A gente pode bloquear esse botão tanto por cubo quanto por source universal. Nesse caso, a gente está usando o source universal. E qual é a coluna que a gente vai trazer? A coluna G, linha 1. Vamos salvar, ele trouxe o zero. Por que ele trouxe o zero? Porque ele está pegando esta primeira linha. Então, vamos fazer uma seleção e vamos ver como ele vai se portando. Porque o que está nessa tabela é a mesma coisa que tem naquele source universal. Então, a gente consegue ir olhando aqui pela tabela para ficar mais fácil e não ter que ficar abrindo o source universal toda hora. Então, vamos selecionar aqui. Opa, deixa eu trocar essa seleção aqui. Aí, vamos selecionar aqui o João Marcos.
O cliente João Marcos, ele não é ativo, então o meu botão, ele não vai ficar ativo, ele vai ficar desabilitado. Se eu seleciono a Gabriela Aparecida, ela também não é ativa, então aqui também não vai habilitar. E se eu selecionar a Cristina Joana? Opa, ativou, significa que ela é ativa. Perfeito. E aí, uma funcionalidade bem bacana é que eu posso trabalhar com as dicas. Então, as dicas eu posso colocar, por exemplo, preencha o e-mail e salve. E eu posso colocar uma dica para quando esse botão estiver desabilitado. Então, o cliente não é ativo. Ponto. Então, preencha o e-mail e salve. E se eu troco por João Marcos, desativou. Mas por que que desativou? Ah, porque o cliente não é ativo. Perfeito. Então, a gente vai trabalhar agora com essa segunda lógica, que é o quê? Eu quero referenciar não mais um source universal. Eu quero ativar a referência para desabilitar, mas eu quero que seja com base num cubo. E nesse cubo, eu vou colocar, o cubo que é preenchido por essa ação executada por esse botão, que, lembrando, verifica se o meu cliente tem e-mail preenchido. Então vamos fazer alguns testes aqui para ver o funcionamento dessa seleção, dessa ativar e desativar o botão. Então, por exemplo, João Marcos eu nem consigo salvar. Se eu não consigo salvar, já não vai dar certo aqui para mim validar esse botão. Então vamos pegar a Cristina Joana, que é um cliente ativo. Opa, Cristina Joana não tem e-mail preenchido. Então, se eu só salvar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não preenchi isso aqui. Agora, se eu preencho, aqui eu posso até colocar uma dica. O e-mail do cliente não está preenchido. E na dica, quando ele estiver ativado, eu vou colocar finalizar. Finalizar cadastro. Opa, cadastro. Então, o e-mail do cliente não está preenchido. E esse daqui preenche o e-mail e salva. Então vamos lá. cristina.joana@teste.com. Salvei. No que eu salvei, opa, já ativou esse botão aqui. Se eu trocar de cliente, Gabriela Aparecida, desativou os dois. Perfeito. Se eu troco para o Felipe Júnior, opa, ativou esse, significa que ele é ativo. Se não ativou esse, significa que ele não tem e-mail preenchido. Se eu preencho o e-mail dele aqui, teste.com, salvei, ele já vai ativar o de baixo. Então é isso, pessoal. Em caso de dúvidas, favor deixar logo abaixo ou entrar em contato. Até a próxima.